Você alguma vez na vida já sentiu medo de ser rejeitado? Ou você já deixou de dar a sua opinião em uma roda de conversa com medo de que a sua opinião fosse rejeitada? Então, fique comigo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o medo da rejeição. O que está por trás desse medo? Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O medo da rejeição é uma das experiências emocionais mais universais e é ao mesmo tempo uma das mais silenciosas. Ela não aparece apenas nos grandes eventos, como o final de um relacionamento, ou mesmo quando há uma recusa explícita de algo que você queira fazer. Muitas vezes ela se manifesta de forma sutil, de forma de práticas cotidianas que você pratica e que você nem sente. Por exemplo, muitas vezes você evita dar a sua opinião com medo de ser rejeitado. Outras vezes fica ansioso ou ansiosa ao esperar uma resposta por uma mensagem, por e-mail ou mesmo por WhatsApp. Ou às vezes você interpreta o silêncio daquela pessoa como uma espécie de rejeição ou um desinteresse. Ou ainda, quando você se preocupa excessivamente com a outra pessoa, com o que a outra pessoa possa pensar, ou ainda, quando você sente a necessidade constante de ser aceito. Tudo isso são manifestações desse medo da rejeição. No fundo, existe um pensamento que é muito comum em quem tem esse problema. Eles pensam, se eu não for aceito, eu não sou uma pessoa boa. Se eu não for aceito, eu vou me sentir muito para baixo. Ora, esse medo, ele pode limitar escolhas, ele pode afetar seus relacionamentos, ele pode ainda impedir que você seja uma pessoa autêntica naquilo que você se propõe a fazer. Mas ele não surge do nada. Isso é o que é interessante, ele não surge do nada. Ele tem raízes profundas. E como nós já falamos em vários outros problemas emocionais, esses problemas profundos e emocionais, relacionais, tudo isso, muitas vezes, ele se manifesta inconscientemente por algo que foi feito ou construído desde a infância. E é esse o ponto que nós estamos trabalhando aqui. E no vídeo de hoje eu quero fazer você entender alguns pontos importantes. Por exemplo, o que está por trás do medo da rejeição? Ou como a necessidade de aprovação alimenta esse padrão? Ou ainda o papel das feridas emocionais não resolvidas? E como desenvolver segurança emocional de forma prática, mesmo passando por esses momentos tão difíceis? Vamos começar conceituando o que é o medo da rejeição. Então, podemos dizer em poucas palavras que o medo da rejeição nada mais é do que a antecipação de ser aceito ou de não ser aceito, seria o mais comum. Essa antecipação de não ser aceito, de não ser valorizado, de não ser compreendido, de não ser desejado por outra pessoa, ela cria esse pensamento distorcido a seu respeito. É uma resposta emocional que envolve ansiedade, envolve insegurança, envolve também a hipervigilância social e o comportamento de evitação.
nós conhecemos como comportamento de evitação. E esse medo está profundamente ligado a uma necessidade humana básica, que é a necessidade de pertencimento. Inclusive, eu tenho até alguns vídeos aqui falando sobre esse assunto. E eu vou fazer um outro aprofundando um pouco mais esse assunto. Então, nos siga nas redes sociais, nos siga aqui nos nossos vídeos, maratone os nossos vídeos, porque você vai encontrar coisas maravilhosas que vai lhe ajudar muito no seu desenvolvimento emocional. Então, desde os primeiros anos de vida, nós construímos apegos que fazem com que nós dependamos dos outros, não é, para sobreviver. E dentro dessa condição não está só a sobrevivência física, mas emocional, né, psicológica. Por isso, o cérebro, ele interpreta a rejeição como uma ameaça a essa situação. Agora, que é importante é nós analisarmos o problema. O problema é que na vida adulta, esses sintomas podem aparecer e podem se tornar ainda mais hiperativos, ou seja, eles podem desenvolver um certo padrão de comportamento no ser humano, no indivíduo, que faz com que ele se identifique com esse tipo de comportamento. Eu vou explicar isso com mais tranquilidade no decorrer do vídeo. Então, essa condição, ela começa principalmente na base do medo. O medo de rejeição, o medo da necessidade de aprovação. Ora, isso acontece quando a sua autoestima está condicionada a fatores externos. Quando você precisa, para viver, de elogios, você precisa de aceitação social, você precisa de reconhecimento, você precisa da validação dos outros para construir a sua própria identidade. Então você passa a medir os seus valores ou o seu valor com base em como você é visto pelas outras pessoas. E isso gera um padrão de comportamento que se manifesta assim: se me aprovam, eu sou suficiente, mas se me rejeitam, eu não sou suficiente. Então eu tenho um problema sério. Esse tipo de funcionamento emocional, ele cria instabilidade, ele cria insegurança. Por quê? Porque a opinião dos outros é variável. Tem dia que as pessoas vão gostar de você, tem dia que não vão, tem dia que eles vão estar alegres, tem dia que eles vão estar tristes. Então não dependa da situação ou da opinião dos outros para formar a sua própria condição. Então, alguns sinais de necessidade excessiva de aprovação que eu quero trazer aqui para vocês. Algumas são as seguintes, preste bem atenção: dificuldade de dizer não, medo de decepcionar as outras pessoas, evitar conflito a qualquer custo. Você não entra num debate porque você tem medo, né? Você busca constantemente a validação das pessoas. Sempre que você quer fazer algo, você procura a opinião das pessoas para que elas lhe digam para fazer. Caso elas não digam sim, você volta a estaca zero e se sente diminuída. Então, outra questão, você tende a buscar se ajustar ou ajustar a sua personalidade para agradar outras pessoas. Isso torna você um ator, uma atriz, que um dia vai cair a máscara e você vai ser descoberto e a vergonha vai ser maior. Então seja autêntico. Quem gostar de você, goste como você é. Mas quem sofre com esse problema, eu digo um problema, mas geralmente são
distorções, pensamentos distorcidos a seu respeito. Então, nesse cenário, você deixa de ser autêntico e passa a ser uma pessoa fingida para poder ser aceito no local. Isso não é bom. Não é bom nem para você no sentido social, nem muito menos é bom para você no sentido psicológico e emocional. Há algumas feridas emocionais também não resolvidas que causam esse medo de rejeição. Porque o medo de rejeição, geralmente, ele não nasce na vida adulta. Ele vem de lá de trás, ele tem raízes das experiências emocionais passadas, do período da infância, da adolescência, da juventude. Quando você tem uma rejeição na infância, como por exemplo, a criança que experimenta falta de afeto, os pais não são amorosos, a mãe geralmente não dá a atenção que lhe é devido, você sente crítica constante em todo momento, tudo que você faz é criticado, você é comparado com outras pessoas da casa, da família, e tudo isso vai criando assim uma rejeição emocional muito grande. E essas rejeições podem internalizar-se como uma crença em você, e você passa a viver em cima dessa crença, dizendo, eu não sou digno do amor, eu nunca vou amar ninguém, nem vou ser amada, porque eu não fui amado, eu preciso me esforçar para ser aceito, porque senão, de outro caso, ninguém vai querer ficar comigo, ninguém vai querer me compreender, ninguém vai ser minha amiga, ninguém vai ser o meu amor. Então, essas crenças, elas continuam ativas na vida adulta, por isso que tem tanta gente com dificuldade de ter um relacionamento saudável na fase adulta. Porque não trataram esses problemas. Porque precisam de uma boa conversa, precisam de uma reorientação emocional, para que elas se achem no seu prumo. Porque a vida da pessoa pode estar, não sei se a sua está assim, mas tem pessoas que estão com a vida assim, não sabe andar no caminho reto, sempre tem um problema ou outro para lidar na sua vida, nas suas emoções, e por isso não sabem amar, não sabem perdoar, não sabem lidar com a amizade, e aí se isolam com medo das consequências de seus atos para não prejudicar as outras pessoas. E não se prejudicar, elas se isolam, ficam trancadas, ficam o que nós chamamos muitas vezes, e é conhecido no dia a dia como pessoas antissociais. Está na moda essa palavra. Qualquer pessoa que rejeita a festa é antissocial. E esse tipo de comportamento, ele não pode chegar ao ponto de fazer você se enclausurar, deixando de viver a sua vida por medo do que possa acontecer. Tá certo? Então, um outro ponto importante que a gente tem que trabalhar, e você que está passando por isso precisa observar, é a questão do abandono. Experiência de abandono físico ou emocional causa também rejeição, esse medo de rejeição. Então, essas marcas profundas, elas continuam e a pessoa passa a viver com medo constante de perder o vínculo, de perder a amizade. Isso gera comportamento como se apegar excessivamente a um relacionamento. Você ama demais a pessoa e se esquece de você. Eu não sou importante, essa pessoa é que é importante para mim. Aí você se apega a ela. E essa pessoa não está nem preparada para receber a sua atenção, o seu carinho, o seu amor. E ela começa a rejeitar você. E aí a situação fica difícil. Porque a dependência emocional, ela também é prejudicial. E causa uma ansiedade nesse relacionamento que a pessoa fica sem saber o que fazer. E é por isso que muitos choram, muitos se derramam em lágrimas, porque nem sabe o que está sentindo, nem sabe o porquê está sentindo, não sabe como mudar a situação e não procuram ajuda para isso. Ou talvez nem saiba que tem ajuda, que tem uma saída. E é por isso que você está aqui ouvindo e assistindo esse vídeo, para que você saiba que tudo isso
tem solução. Você pode tratar isso tranquilamente. Uma outra coisa são as experiências de rejeição ao longo da vida. Uma pessoa que foi rejeitada na infância, ela começa a se sentir rejeitada durante a sua vida. Entra na escola, ela é rejeitada, ela sofre bullying, ela sente-se uma certa aversão por amizade, pensando que vai estragar a amizade. Então ela sente rejeição amorosa, exclusão social, e tudo isso fazendo com que reforce ainda mais o medo dentro dela. Então o cérebro registra isso, essas experiências, como uma ameaça e tenta evitar o máximo que você se exponha. Então, como o medo da rejeição ela se manifesta? Esse medo ele pode aparecer de diferentes formas. Eu quero falar aqui com você, eu já toquei em alguns assuntos, mas eu quero relembrar isso aqui com muita propriedade para você entender. Ele se manifesta no sentido da evitação. O que é evitação? Você evita situações onde você possa ser rejeitado. Geralmente você não se posiciona, você não se expõe, você não tenta novas oportunidades com medo de que haja uma rejeição à sua pessoa. Essa é a evitação. Ou o people pleasing, né, nós já falamos sobre esse assunto aqui. Você tenta agradar constantemente a pessoa para evitar rejeição. Tem aquela ansiedade social. O que é ansiedade social? É quando a preocupação é excessivamente alta com o julgamento das outras pessoas. Você teme ser julgado pelas outras pessoas. Você teme fazer algo que alguém possa analisar o que você fez. Isso causa um medo terrível e você termina ficando isolado sobre esse assunto. Há algumas interpretações distorcidas também, que é muito comum. Às vezes não é nem o que está acontecendo, mas você interpreta como se fosse. Você interpreta sinais neutros como se fosse uma rejeição. Eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa fica em silêncio com você, você já pensa logo que é desinteresse dessa pessoa. Ou quando há um atraso no compromisso que você marcou e você já sente que é falta de consideração com a sua pessoa. Você não analisa os outros fatores que poderiam acarretar essa ausência ou mesmo esse atraso. Mas na sua mente já está registrado que se atrasou é porque você não é tão interessante assim. E você tem duas reações, ou você fica triste ou você agride. Tem gente que quando se sente assim, diminuído pelo atraso do outro, ao invés de conversar, vai agredindo. Isso é muito comum, que não deveria ser, mas é muito comum, e nós já vimos isso tantas vezes, né, no nosso gabinete, no nosso escritório, tudo isso tem essa questão. E o impacto na vida dessa pessoa. O medo da rejeição, ela impacta muito a sua vida, profundamente a sua vida. E pode limitar isso, fazendo com que cada vez mais você se sinta culpada, você se sinta isolada, você se sinta rejeitada. Relacionamentos superficiais ou dependentes são muito comuns em pessoas que têm rejeição emocional. Dificuldade de crescimento profissional. Outra coisa, falta de autenticidade. Quando você vê uma pessoa que você diz, gente, como fulano é falso. Às vezes ela não é falsa porque ela quer ser falsa. Ela é falsa porque ela tem problema de rejeição. Ela tem medo de ser rejeitada. Então ela cria uma máscara, uma fantasia em que ela vive naquela fantasia para a sociedade. Mesmo sabendo que de noite no travesseiro ela chora, ela se arrepende de tudo que diz, mas no outro dia segue normalmente. Por quê? Porque é uma defesa que essa pessoa tem. Uma coisa importante de você saber é que quem lida com essa condição
elas sofrem de uma ansiedade profunda. E essa ansiedade constante, no fundo, é para evitar a dor, é para evitar o ser exposto, é para evitar ser julgada pelas outras pessoas. Então, como eu posso desenvolver uma segurança emocional se eu estou passando por isso? Há alguns passos que eu quero trazer aqui para você rapidamente, que lhe dá uma certa segurança emocional e também lhe capacita para você entender onde você está e como você mudar toda essa situação. Olha, se manter estável internamente, independentemente da aprovação das outras pessoas, é o primeiro passo. Reconheça a sua ferida. Reconheça que você tem isso. Reconheça que você quer mudar. Pergunte a si mesmo quando comecei a ter medo de rejeição. Quando foi que eu comecei a ter essas experiências de rejeição? E como essas experiências podem ter contribuído para esse medo que eu sinto agora? Não se julgue. Fale isso sem julgamento, apenas compreendendo a sua situação. Outra coisa, separe rejeição de identidade. Cuidado para não confundir essas duas condições. Ser rejeitado não significa ser inadequado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Rejeição pode ocorrer por incompatibilidade, preferência, contextos específicos e não define o seu valor. Não define o seu valor. Então, essa condição é importante. Agora, desenvolva uma autoavaliação. E como você vai desenvolver essa autoavaliação? Você precisa aprender a valorizar a si mesmo. Pergunte sempre a você: eu aprovo minhas escolhas? Seja sincero, porque às vezes a gente faz coisas no automático e termina se arrependendo depois. Então, antes de fazer, procure fazer essas perguntas. Eu estou sendo fiel a mim mesmo ou estou tentando agradar fulano? Ou estou tentando agradar o meu cônjuge, meu namorado, meu amigo, minha mãe, meu pai, minha família, meus irmãos? Pergunte. Pratique a exposição gradual. Ao invés de se isolar, você reforça a sua liberdade. Ao invés de reforçar o medo, evite reforçar o medo. Comece a se expor aos poucos, dê sua opinião numa roda de conversa. Não espere que as pessoas concordem com você. Alguns concordarão, outros não. Está tudo bem. Então, se posicione. Quando alguém disser assim, você vota em A, vota em B, você diz, olha, eu voto em A e acabou. Se você disser que é bom, eu vou julgar se é bom ou não, quem julga sou eu. A minha opinião é a minha opinião, a sua é a sua, e acabou. Não tenha medo de rejeitar alguma coisa e se posicionar. Isso é muito importante. Aceite que nem todos vão te considerar. Aceite isso, que é uma realidade. Cada experiência que você tiver com essa positividade vai diminuir o seu medo. Então, aceite que rejeição faz parte da vida. Todos nós, em algum momento da vida, fomos rejeitados em alguma coisa. Ninguém é aceito por todos. Por isso tem um ditado: nem Jesus agradou a todos. Então, não tente agradar ninguém. Tente agradar a si mesmo. Tente andar de acordo com os seus conceitos, os seus preceitos e as suas convicções. Então, haja essa mudança de mentalidade, porque a rejeição, ela não é falha, ela é parte do processo. Não é que você está falhando na sua vida. Ela faz parte do processo de crescimento. E você tem que saber lidar com isso.
Quantos de nós já passamos por rejeições? Quantas coisas a gente queria e nunca teve? E quantas coisas a gente via que tinha razão e fomos rejeitados? Na cara dura assim. Então, fortaleça a sua identidade. Como é que eu vou fortalecer a minha identidade, pastor? Quanto mais você sabe quem você é, mais forte você se torna e menos dependente da aprovação externa você terá, ou você será. Então, evite estar pensando que você é a menor das pessoas do mundo. Você é igual a todo mundo nas suas diferenças e semelhanças, certo? Então, invista em autoconhecimento, invista também em valores pessoais, invista também em propósitos. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você vai ficar sempre à deriva e sempre precisando de que os outros lhe digam o que fazer. Então, não seja rude com você, desenvolva a sua autocompaixão. Quando você se rejeita internamente, qualquer rejeição externa dói mais, porque você já se sente rejeitado. Mas quando você aprende a se tratar com respeito, a valorizar a sua opinião, a valorizar quem você é, especialmente nos momentos difíceis, você cresce e amadurece. E aí você vai ver que esses fantasmas do passado não vão te assombrar tanto. Então, qual é a virada de chave? A virada de chave é que você precisa saber que, mesmo convivendo com a rejeição, você vai ficar bem. Lembre-se disso. Você precisa parar de deixar que essa rejeição controle a sua vida. E a diferença está aqui. Pessoas inseguras, elas evitam rejeição. Pessoas seguras emocionalmente, então elas aceitam o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, elas declaram, e elas convivem com essas diferenças e essas condições e seguem em frente na sua vida. E vive. Então, eu quero trazer para você uma informação importante. Lembre-se, o medo da rejeição não é fraqueza. O medo da rejeição é uma resposta emocional construída ao longo da vida, muitas vezes baseada em experiências reais de dor, de tristeza, de rejeição, mas elas precisam ficar no passado, elas não precisam definir a sua forma de viver hoje. Então, entenda, sua necessidade de aprovação depende só de você. A sua ferida emocional, quem tem que cuidar é você. E seus padrões de comportamento têm que estar baseados primeiramente em fazer aquilo que você acha certo. Então, a partir daí, você, pouco a pouco, vai deixar de ouvir esses fantasmas do passado, vai começar a cair na realidade e procurar agradar mais você do que as outras pessoas. Quando você aprende a se amar, fica muito mais fácil você amar o outro, você amar as pessoas, você amar o seu trabalho, você amar todas as coisas. E o amor de Deus, que excede todo o entendimento, vai estar do teu lado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like. É fácil, é só apertar aqui, certo? Dê o seu like. E que nós nos encontraremos no nosso próximo vídeo.